Olá a todas e a todos, bem-vindos à Porta 24. Hoje temos connosco a nossa convidada São Luz, que nos vem falar sobre o tema unificar. Olá, sou a São Luz, há mais de 20 anos que me dedico às áreas do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal. As minhas ferramentas de eleição são a astrologia, que é uma excelente ferramenta de autoconhecimento, que nos ajuda a perceber as nossas qualidades, tensões, bloqueios, desafios, bem como aquilo que nós precisamos de fazer para nos alinharmos com o nosso propósito evolutivo, e depois, através dos programas de coaching, nós vamos dar resposta ao como fazer acontecer, eliminando bloqueios, criando novos recursos e competências, desenvolvendo outras e dando resposta realmente àquilo que nós queremos atingir, objetivos. Então, quando podemos unir estas duas ferramentas, eu acho que temos aqui assim um produto muito interessante que nos ajuda a ir do ponto A ao ponto B com imenso autoconhecimento, com uma noção muito melhor daquilo que nós somos e para onde caminhamos. Podem acompanhar-me se quiserem no Instagram, São Luz. Tenho o meu site, sãoluz.pt. Adoraria ter a vossa companhia, nem que seja para darem uma vista de olhos e darem-me algum feedback sobre aquilo que vocês veem e também da forma como vos posso ajudar. São, obrigada por teres aceito o convite para estar aqui connosco neste nosso cantinho. É um prazer rever-te também e poder estar aqui um bocadinho à conversa contigo. Vamos falar hoje sobre o tema unificar. Também tendo quase o artigo que escreveste. E achei curiosa uma frase que colocaste lá, que era algo como: no processo de nos tornarmos indivíduos, procuramos a unidade. Queres falar um bocadinho connosco, dar-nos a tua perspectiva do que é para ti esta questão da unidade versus separação? Sim, claro. Na minha perspectiva, que é muito construída com base também naquilo que eu fui lendo, nas reflexões que vou fazendo, parece-me que todos nós, de alguma forma, temos aquela noção do que é a unidade primordial, se calhar aquela sensação de perfeição, eventualmente quando estávamos no útero da nossa mãe, ou daquilo que nos é também transmitido pelo inconsciente coletivo, aquela busca da perfeição, a busca de fazermos parte de um todo em que tudo é pleno e que nada nos falta. Mas a questão é que nós precisamos de nos conhecer e precisamos de iluminar partes de nós que não são, às vezes não são bonitas, e então nós mesmo tentamos escondê-las. Então a vida vai-nos colocando situações para nós denunciarmos essas partes. E quando nós aceitamos encontrar esses pedaços de nós e reuni-los, é assim que nós conseguimos aperfeiçoar-nos, tornar-nos melhores pessoas e vamos completando as pecinhas do puzzle, até que de repente nós temos aqueles momentos de eu agora percebi. Então é como se tivéssemos resgatado qualquer coisinha que andava ali e que de repente, ao fazer parte, tornou tudo muito, muito melhor, muito mais bonito, muito mais inteiro. É um bocadinho também aquela história da sardinha que anda perdida e que diz: mas o cardume já é tão grande, o que é que adianta? A questão é que se todas as sardinhas se demitirem da sua função, deixa de haver cardumes. Se todas as gotas se demitirem da sua função, deixa de haver oceano. Então, se nós pensarmos que estas sardinhas ou estas gotas são partes de nós, o que nós queremos realmente é esta completude. E é muito assim que eu vejo este tema do unificar. E mesmo na questão da espiritualidade e no teu trabalho, não é? Que tens vindo a desenvolver com as pessoas também, como é que sentes, e já que falaste no cardume também, como é que conseguimos encontrar-nos e sermos nós, não é? Unos connosco, mas também cultivando esse sentido de pertença com o outro? Porque às vezes as coisas escondem-se um bocadinho, não é? Também falaste sobre isso no teu artigo. Como é que as coisas, como é que eu vejo isto a acontecer? As pessoas normalmente, eu acho engraçado porque se nós pensarmos no tipo de problemas que as pessoas têm, eles contam-se com menos dedos do que aqueles que nós temos nas duas mãos. Os temas são sempre os mesmos. Mas a vida é muito criativa, nós somos muito criativos e vemos tudo isto de forma diferente, não é? Mas todos nós temos problemas de relacionamentos, todos nós temos problemas com a mãe, todos nós temos os medos, enfim, os temas são sempre as mesmas coisas. O valor, o mérito, quem é que eu sou versus aquilo que o outro me traz. De onde é que eu venho, o que é que eu quero atingir, quais é que são os meus projetos e onde é que está a minha criatividade para lá chegar. Enfim, são muitos
são muitos os temas, mas na realidade eles podem realmente sintetizar-se em poucos denominadores comuns. Então o que eu vejo são pessoas à procura de conseguirem, no final do dia, deitar a cabeça na almofada e sentirem-se bem consigo e com o seu mundo. E como é que nós fazemos isto? Com pequenas coisas. Eu tenho muito aquela sensação do microcosmos e do macrocosmos. E às vezes, o que é que faz com que as coisas sejam mais difíceis? Eventualmente nós olharmos para as coisas, porque se calhar um bocadinho desta espiritualidade ou sentido filosófico da vida veio-se perdendo, e nós olhamos para as coisas de uma forma toda muito literal. Nós vivemos numa sociedade de informação que não é necessariamente uma necessidade de conhecimento. Então, se as coisas são muito literais, perde-se a magia do simbólico. Perde-se a magia de sermos capazes de utilizar metáforas e de ver a vida como uma metáfora. Então, se nós dermos atenção às pequenas coisas e as polarizarmos nas coisas maiores e fazermos o inverso, nós chegamos a respostas muito mais depressa, não é? Então, é muito por aqui. É esta capacidade de nós procurarmos olhar para dentro de nós, despir-nos de todas estas máscaras que vamos construindo e que são absolutamente necessárias. A máscara é necessária para proteger o ego e é também através dela que nós vamos conseguir expressar quem realmente somos neste mundo onde vivemos. Portanto, ela é fundamental. Às vezes quando se diz, o ego, nós sem o ego não somos nada, nós precisamos dele. Ele tem que ser trabalhado como tudo. Mas sim, muito por aqui. Estes momentos de reflexão são importantíssimos para nós conseguirmos ouvir-nos, sentirmos-nos e depois a partir daí agirmos. Ainda bem que falaste disso do ego, porque de facto é uma batalha que estamos sempre a travar, não é? E não deixa de fazer parte da nossa identidade, não é? Quem nós somos. É só uma questão de não nos deixarmos também dominar por ele, não é? Sem dúvida. De nos confundirmos com ele. E de nos confundirmos, precisamente. E aqui, também nesta linha do unificar, que sinais ou que sensações, para quem nos está a ver e a ouvir, é que podemos ter de sentirmos essa unidade dentro de nós, não é? Ou seja, o que é que nos pode, esse exemplo que deitamos e sentimos confortáveis com aquilo que somos e com o lugar onde estamos, é um exemplo, mas assim da tua prática, o que é que costumas também aconselhar as pessoas a fazerem ou a olharem para tentarem resgatar cada vez mais essa unidade? Muito aquilo que se diz back to basics. Vamos deixar de coisas. O que é que realmente nos faz sentir-nos bem connosco próprios? É dar uma volta, ir passear, seja no meio da natureza, seja onde for, seja na praia, pôr os pés na praia. É cozinhar qualquer coisa para quem nós gostamos. É sentarmos no sofá e ficarmos a ler, acender uma vela. O que seja, podem ser pequenos momentos. Pode ser sentarmos na nossa almofada de meditação, pode ser ouvir uma música. Se calhar é mais fácil, pelo contrário, se nós tivermos a percepção de quando não nos sentimos bem, o que é que nós podemos então fazer? Mas nós é que temos de ter a percepção de não estarmos bem. E na lufa-lufa do dia-a-dia é muito fácil nós perdermos este fio condutor, perdemos esta noção de nós. Quando começamos a comer de uma forma desajustada, começamos a comer só por comer, não nos apercebermos daquilo que estamos a ingerir. E nós alimentamos de diversas formas, ao nível físico, mental, emocional, espiritual. E tudo isto são ingredientes que fazem parte de quem nós somos. Então, voltar a estas bases. O que é que me faz sentir bem? Quando temos que responder a muitas solicitações, o que é que nós estamos a querer satisfazer? Realmente a nós, as expectativas que têm de nós? Será que se não correspondermos deixamos de ser aquela pessoa fantástica que os outros se habituaram a ver? Quão longe é que nós estamos da nossa essência? E depois também é interessante nós observarmos que nós vamos mudando. Não é? Nós vamos mudando. E então as coisas têm que mudar connosco. Não é? E aquilo que era bom para nós numa altura, às tantas pode já não ser exatamente aquilo. Então essa adaptação também tem de ser feita. E nós vemos isto a acontecer desde que nascemos. Quando somos pequenos há determinadas coisas que nos dão conforto, mais tarde são outras. Mas também vejo muitas vezes há coisas que me perturbam um bocadinho. O positivismo tóxico, vai ficar tudo bem.
quando nós sabemos que às vezes não vai ficar tudo bem, ou pelo menos não tão depressa, e nós temos que passar por isso, não é? E então quer dizer que temos que nos refugiar e não, porque isto vai tirar a minha paz. Também não é assim, não é? Porque há determinados desafios que nos fazem crescer. Nós não começámos a andar de um momento para o outro, caímos muitas vezes, gatinhámos, fizemos N situações, então é tudo um processo. Porque senão não havia caminho, não havia... O processo de busca pode continuar a ser feito, mas se nós não tivermos algo que nos leve em direção àquilo que nos traz a noção do correto, da consciência que temos sobre nós, sobre a vida e sobre o mundo, então esse processo também se dá com mais dificuldade. Temos que ir tirando couraças. Temos que ser capazes de nos tornarmos vulneráveis e com essa vulnerabilidade tomarmos consciência também da força interior que nós temos. E nós somos muito mais capazes do que aquilo que achamos. Basta olharmos para trás e vermos tudo aquilo que superámos e dizemos, ai meu Deus, como é que eu não vou sair desta? Mas a verdade é que nós saímos, não é? E fizemos uma coisa e outra, e a ideia é que no dia em que nós deixarmos este mundo, sejamos capazes de deixar algum testemunho que faça do caminho dos outros um caminho mais iluminado. Então, muitas vezes pode ser interessante nesta busca da unificação, o que é que eu gostaria que dissessem de mim no dia em que estiverem a comemorar a minha vida no dia em que eu parti. É? O que é que cá foi deixado? Então isso pode nos ajudar a perceber tudo aquilo que nós precisamos de fazer para chegarmos onde queremos chegar. E claro, trazendo para aqui assim a astrologia, que eu acho que é uma ferramenta fantástica para perceber esse processo e que surgiu na minha vida num momento extremamente desafiador e depois de eu olhar para aquilo foi impossível largar mais. É o único caminho, obviamente que não, existem muitos caminhos, é preciso é que nós consigamos identificar algo que nos devolva o sentido da vida. E pode ser uma coisa tão simples quanto cuidar de uma criança, cuidar de uma casa, cuidar de uma organização, cuidar de uma companhia, cuidar de uma academia, cuidar do que quer que seja, não é? Este serviço de entrega, que muitas vezes também pode ser visto como sacrifício, mas que também pode ser transformado num sacro ofício. E quando fazemos isso, nós temos uma devolução do sentido da vida, sem dúvida nenhuma. Tudo tem um propósito e se nós conseguirmos dar voz a este propósito, então tudo se faz com mais consciência e com muito mais facilidade. E é mesmo nessa relação com o outro, não é? É o que estás a dizer, na relação com o outro também crescemos, evoluímos, vamos nutrindo. E o desafio é precisamente isso, é não nos perdermos também no outro e sermos fiéis a nós, não é? Trazer sempre sem dúvida, sim. O outro é muito o nosso espelho. Sim. Agora fica curiosa também, se quiseres partilhar aqui um bocadinho connosco, aproveitar mais uns minutos, para nos dizeres como é que, eu já tenho assim algum contacto, mas como é que a astrologia, em que medida é que nos pode ajudar, é o que tu dizes, não é a única ferramenta, mas é uma, e é uma das que eu prezo muito, como é que nos pode ajudar neste caminho de autoconhecimento? Honoria, porque desde há muitos anos esta parte que o homem é colocado no centro do seu universo, no centro do mundo, então nós temos uma astrologia que por um lado é chamada transpessoal e humanista. Então nós também começamos a olhar para os planetas enquanto funções da nossa personalidade. E depois a forma como eles se unem entre si vão falar dessas nossas características. Vão falar das nossas dificuldades, vão falar da nossa segurança ou da nossa insegurança, de tudo aquilo que nós precisamos, onde é que estão os principais desafios, não é? Se nós, por exemplo, falarmos sobre Mercúrio, que tem tudo a ver com comunicação, não é? E com compreensão, é a nossa ferramenta racional de entendimento do mundo. Se falarmos de Saturno, que tem a ver com pragmatismo, mas também tem a ver com limites, com estrutura, com fundações, mas também a aprendizagem, o tempo, o karma, por aí fora, não é? Se nós falarmos de Sol, que tem a ver com a consciência, e Neptuno, que tem a ver, no ideal, com aquela que é a nossa visão de plenitude, ou o nome que nós quisermos dar a este sentido de perfeição, seja Deus, Buda, Krishna, o grande arquiteto, whatever, mas que no seu pior é caos, é escapismo, é confusão, é ilusão. Neptuno é o regente de Portugal, regente de peixes. Então, nós tanto temos o paradigma do Quinto Império, não é? E de levar novos mundos ao mundo, como podemos
perder-nos de nós próprios, e depois temos o paradigma de Dom Sebastião que se perdeu no nevoeiro. Enfim, temos todas estas questões que depois andamos à procura de um salvador idealizado, que também tem muito a ver com Neptuno. Enfim, todos nós temos determinadas ferramentas entre nós e a forma como elas se unem vão falar destas nossas características. Então nós conseguimos perceber onde é que existe maior facilidade, onde é que estão os desafios, onde é que estão as tensões, onde é que está o potencial para ser desabrochado. Não é? Então, sim, é possível compreendermos isto e partirmos daqui, porque o mapa astrológico fala da forma como nós viemos ao mundo, mas como eu costumo dizer, nós não nascemos para ser Gabrielas, não é eu nasci assim, vou ser sempre assim, não. A partir daqui assim nós vamos evoluindo e todos nós vamos fazendo este processo, mas podemos é fazê-lo de uma forma mais consciente e, portanto, também um bocadinho mais rápida, porque nós evoluímos sempre por etapas, não é? Então, sim, é uma excelente ferramenta de percepção também de quem nós somos. E quando nós olhamos para o mapa astrológico, como julgar o outro, não é? Sim. Então torna-se muito óbvio que isso não pode ser, que isso não existe. Porque todos nós temos o nosso mapa que é diferente do mapa do outro. Então se às vezes já é tão difícil nós compreendermos e mudarmos a nós próprias, como ter a arrogância de querer mudar o mundo, e querer mudar o outro, e querer que o outro corresponda. Quando isso acontece, eu acho que nós devemos lançar foguetes e dizer, meu Deus, isto foi possível. Mas todos nós somos muito únicos, nós somos muito especiais. E ter noção disto também nos traz, por um lado, humildade e, por outro lado, a responsabilidade por nós sermos o melhor que podemos ser. Isso é muito importante. Agora, claro, também temos que ter uma boa dose de paixão e de compaixão e tolerância para connosco próprios, porque às vezes a coisa é desafiadora. Exato. É mesmo. Exato. Interessante. Mesmo teres falado na questão do mapa astral quando nascermos, e se calhar até vale a pena, e é algo que por acaso eu costumo fazer, que é todos os anos vejo o meu mapa para o ano que vai entrar. Sim, sim. Por causa dos trânsitos. Exatamente, não ficamos presos àquele momento estático do nosso nascimento, mas também perceber que o próprio mapa se vai metamorfoseando de acordo com o ano em que estamos, tal como nós, o que tu dizias, não é? Estamos em mudança. Sim, sabes que eu costumo muito falar dos trânsitos como numa linguagem que agora é mais comum para as pessoas, que são momentos de atualização de software. Okay? Porque os planetas continuam a movimentar-se no céu e eles vão fazendo posições ao nosso mapa astrológico. Então, quando nós temos a noção daquilo que nós vamos trabalhar no próximo ano, imagina, podem ser relacionamentos, mas pode ser trabalho, pode ser recursos, pode ser projetos. Nós vamos estar muito mais atentas, não é? Nós temos um GPS que nos orienta, não nos condiciona, mas orienta-nos. Então, nós vamos olhar para as coisas com muito mais atenção. Nós sabemos se ali assim eu vou ter um percalço, então vamos lá trabalhar sobre isto, não é? Ajuda-nos realmente a fazer este processo de uma forma mais atenta, mais prevenida. Deixamos de escorregar tantas vezes nas cascas de banana. É um bocadinho por aqui. Então, obrigada. Obrigada, Eunúria. Sim, uma mensagem final. Já disseste muito, não é? Mas tens assim uma mensagem final que queiras deixar para quem nos está a ver e a ouvir? A mensagem é não desistir. É não desistir. Nos momentos complicados, simplificar tudo aquilo que for possível simplificar, eliminar tudo aquilo que é excessivo, olharmos para nós, pensarmos quem é que eu sou hoje, que mensagem é que eu quero deixar da minha vida para o futuro. Então, com isto em mente, vamos lá começar a unificar estas partes de nós, porque de certeza absoluta que vamos ser pessoas mais felizes e vamos deixar os outros à nossa volta também mais felizes. E se há coisa que o mundo precisa neste momento é pessoas felizes. Obrigada, São. Obrigada, Núria, foi um prazer. Foi ótimo ter-te aqui. Queres repetir onde é que te podemos encontrar? Vocês podem encontrar presencialmente em Oeiras, estou a 1 minuto do Oeiras Parque, mas trabalho também por Zoom. E podem acompanhar-me nas redes sociais, maioritariamente no Instagram de São Luz e no meu site sãoluz.pt, onde tenho alguns textos que eu penso que podem ajudar. Muitos deles foram escritos para a convite da revista Progredir. Mais uma vez, obrigada, Núria, porque a Porta 24 e a revista Progredir são duas coisas muito interessantes que têm na base a mesma mãe. E é isto. Acompanhem-me, terei todo o gosto em vos poder ajudar naquilo em que puder ser útil. Obrigada. Obrigada, Núria.
Esperamos que tenham gostado. Vamos continuar a explorar muitos outros temas com outros convidados. Sigam a nossa página, façam like, subscrevam, partilhem, comentem e fiquem atentos.